Vamos para a palestra Vidas em Risco, parte 2. Negros na mira das armas. A Cíntia continua na mesa, porque é a mediadora desta palestra. E chamamos para compor a mesa o palestrante Dr. José Bento Rosa da Silva, militante no movimento negro em Itajaí, graduado em História, mestre em História pela PUC de São Paulo, doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutor pela Universidade Jean Jaurès em Toulouse, na França, professor associado da Universidade Federal de Pernambuco na pós-graduação em História, professor visitante no programa de pós-graduação em interdisciplinar na UFSC, em Santa Catarina. A palavra está com vocês. A minha tarefa aqui é bem rápida, né? É só apresentar uma pessoa que eu admiro há 40 anos, que é o Bento. Né? Militamos juntos em Itajaí, na época do movimento estudantil, com outros grandes companheiros e companheiras, e sempre com posições muito bem claras a respeito da defesa de direitos humanos. Como eu já falei na minha fala anterior, nós coordenamos em Santa Catarina um outro projeto, que é o Projeto Monitoramento de Direitos Humanos, e que agora nós estamos levantando alguns processos de jovens mortos na periferia de Florianópolis e que tiveram seus processos abandonados pelo judiciário por falta de provas, ou porque ninguém sobe o morro para ver o corpo que está no asfalto, né? Porque a criminalística não sobe porque tem medo do traficante, né? Ou porque não deu tempo de chegar a tempo, ou porque, na verdade, não quer. Há um acordo velado para que não se investigue a morte, a execução, o assassinato da pessoa pobre, em especial dos jovens negros, onde há um recorte muito maior no número de execuções praticadas pela Polícia Militar. Então, está com o Bento, vai ser um prazer te ouvir. Fique à vontade. Boa tarde a todas as pessoas. Quero agradecer o convite por estar aqui. Quando eu fui convidado, né, eu fiquei pensando, o que eu vou falar? E eu, quando vou preparar minhas falas, eu me inspiro em músicas populares brasileiras, sobretudo vindo da periferia. E eu estava escutando o rapper MC, e tem uma frase dele numa música que diz que existe pele alva e pele alvo. E, posteriormente, lendo duas intelectuais, militantes, criminalistas, elas escreveram um texto falando da realidade do povo negro no Brasil, ou do povo não branco, para ser mais amplo, com esse texto também. Existe pele alva e pele alvo. Então, eu peguei esse título e vou dividir com vocês um pouco do texto, vou apresentar o texto dela depois da minha introdução. Entre o século XV e o século XIX, uma elite de pele clara inventou que as pessoas de pele não clara, de pele não alva, os índios, os negros, os mestiços, inventaram que eles eram humanos, mas eles não eram 100% humanos, porque eles eram diferentes, não tinham a pele alva, não tinham os mesmos traços fenotípicos, não tinham os mesmos cabelos que eles tinham. Buscaram justificativas religiosas na época, buscaram justificativas pseudocientíficas, mas que eram ensinados no curso de Direito e no curso de Medicina.
Uma disciplina ensinava a medir a grossura dos lábios, os lóbulos da orelha, a circunferência dos olhos, a textura do cabelo, a cor da pele. E aqueles grupos que não estavam no contexto da pele alva eram menos gente. Esses poderiam ser escravizados, esses poderiam ser torturados, esses ainda não eram humanos, porque, segundo as pesquisas, as pseudo-pesquisas deles, não tinha o QI 100%. Frenologia e antropometria eram duas disciplinas ensinadas na Faculdade de Direito de Olinda, Recife, as primeiras do Recife, e na Faculdade de Medicina da Bahia. E os nossos juristas médicos, assim como os europeus, de textura alva, passaram a nos fazer de alvos. É esse o contexto da marginalização histórica dos não brancos na sociedade brasileira. Então, agora eu passo a ler o texto das duas autoras e que eu nomearei no final. Existe pele alva e pele alvo. Emicida tinha razão, ou tem razão. O paciente do habeas corpus, que discute o perfilamento racial nas abordagens policiais, foi abordado porque tem pele alvo. A busca pessoal realizada em Francisco Cícero dos Santos Júnior teve como único critério a cor da sua pele, numa evidente manifestação de racismo institucional. Essa certeza decorre da própria narrativa policial no auto de prisão em flagrante. Disse o policial que avistou ao longe um indivíduo de cor negra em típica cena de tráfico de drogas. Condenado a 7 anos e 11 meses em regime fechado por ter sido flagrado com 1,53 gramas de droga. A menção à cor de pele negra do suspeito não foi meramente acidental. E não há como dizer que a abordagem foi motivada por outros fatores. O relator do habeas corpus, impetrado anteriormente no Supremo Tribunal de Justiça, o ministro Sebastião Reis, apesar de ter ficado vencido, notou a ilegalidade e votou pela nulidade da busca pessoal, porque a fundada suspeita necessária medida foi, entre aspas, despertada a partir da cor da pele, do alvo da abordagem. Em outras palavras, nós, não brancos, somos suspeitos até que provemos em contrário. Essa visão institucional nos remete a alguns ditos históricos de mentalidade racista, que eu não preciso repetir aqui, que diz que nós, não brancos, quando não fazemos na entrada, fazemos na saída. Que quando parado, somos suspeitos, e quando correndo, somos ladrões. Nós precisamos explicar aos nossos filhos adolescentes, cada dia, o perigo de sair de casa, o perigo de ser negro da porta para fora. Nós precisamos explicar a eles que aquilo que nossos avós nos ensinavam
nós ainda temos que lembrá-los. Vista-se bem, pente o cabelo, faça barba, porque o negro ou o não branco, mesmo estando certo, já está errado. É duro ter que ensinar isso para que nossos filhos não sejam molestados, ou quando molestados, tenham instrumentos para reagir. Acontece que os meus amigos de pele alva não precisam dar esses conselhos para os seus filhos. Eles têm a pele alva. Eles não têm a pele alvo. Continuando a narrativa das duas autoras. Esse é apenas um dos inúmeros casos em que a motivação da abordagem policial se dá pela cor da pele. De acordo com a ONU, o perfilamento racial é o processo pelo qual as forças policiais fazem uso generalizado fundadas na raça, cor, descendência, nacionalidade ou etnicidade, ao invés de evidências objetivas ao comportamento dos indivíduos, para sujeitar pessoas a batidas policiais e outros procedimentos. Esse tipo de conduta viola uma série de princípios e direitos previstos nos direitos internacionais, dos direitos humanos, incluindo os princípios da equidade e de não discriminação, o princípio da locomoção, da integridade física e psíquica e também o direito à vida. O Brasil, não obstante ter assinado diversos compromissos internacionais para combater o racismo estrutural e institucional, lamentavelmente é reconhecido como um dos países que mais utilizam a abordagem racial para fundamentar buscas em pretos, pobres e periféricos, vítimas constantes de abordagens arbitrárias e violências. Não preciso aqui citar cifras. Basta entrar na internet, no site da Guele 10, no site do IPEA, ou mesmo nos noticiários. Cotidianamente, nós vemos a situação das pessoas de pele alvo. Agora, com a tecnologia, os celulares, as redes sociais, evidenciam cotidianamente esses fatos. Parece que o racismo aumentou, parece que os racistas estão desenvergonhados. Eu tenho uma hipótese. Nem uma coisa, nem outra. O que nós temos agora são mais evidências, são mais transparências. Antigamente, nós, do movimento negro, eu comecei a militar em 1981, em Belo Horizonte, nós éramos os únicos canais de denúncia do racismo. Mesmo os direitos humanos não tinham abordagem específica para vários campos, como para a questão de gênero, como para a questão racial. Tratavam-nos todos de uma forma universalizante, mas os direitos humanos avançaram. Além da questão universal, temos as questões peculiares, particulares. Nós temos que aprender a viver de uma forma de unidade na diversidade. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Nós somos humanamente diferentes. Mas nós somos todos humanos. Então temos que respeitar as diversidades. Como esse seminário está contemplando todos os segmentos
diferentes das sociedades. Nós não queremos uma sociedade homogênea. Nós queremos uma sociedade diversificada, de diferenças, onde as diferenças não sejam desigualdades. Aí eu tenho que repetir Rosa Luxemburgo. Nós queremos um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. É essa humanidade que nós queremos. E parece que para isso nós temos que reinventar a humanidade. Eu estou com 65 anos de idade. Eu nunca vi uma sociedade tão desumana quanto esta sociedade humana. Então nós precisamos reinventar a humanidade. A partir das nossas experiências, a partir das nossas experiências vividas, a partir de tudo que nós vimos, a partir de tudo que nós sofremos. Semana passada, sábado agora, em Itajaí, nós comemoramos 40 anos de direitos humanos. A velha guarda de cabelo branco, de bengala, alguns com um pouco de Alzheimer, estávamos lá. Foi um filme que passou na nossa vida. A Cíntia não pôde ir, que foi fundadora com a gente. E aí nós lembramos os fundadores, Chico Lessa, Padre Sérgio Giacomelli, Idalina Boni, e nós chegamos à conclusão que não é hora de descansar. Mesmo sexagenário, temos que seguir adiante. Só há um caminho, seguir sempre adiante, agora, na tarefa, não apenas de defender os direitos humanos, mas de reinventar a humanidade. Reinventar e reinventar. Não tem outro jeito. Muito obrigado.